o caso Vitória. Hoje a gente vai falar sobre esse caso, né, que está todo mundo acompanhando, da moça que foi brutalmente assassinada e, obviamente, a gente pensa algumas coisas sobre como essas investigações estão sendo conduzidas. E a gente queria trazer esses pensamentos para a mesa, para a discussão. Antes da gente começar, oi meninos! Ricardo Dias, tudo bem? Bem, Cristiane, e você? Rafa, Felipe, vocês estão bem? Tô de volta, viu? Quero dizer que eu fui excluído aí do... né? Não gostei. Democraticamente excluído. Eu não sei, eu acho que tinha alguma marca naquele papel lá, depois eu esqueci de ver isso aí, mas tá, já passou também. Olha, o que eu quero dizer é o seguinte, não reclama não, que senão na próxima vez é que eu vou Vai ser fraudar. uma exclusão permanente. Você sofreu muito? Muito, porque eu queria falar, né? Bom, tanto que eu falei, né? Em alguns momentos eu acabei falando. Mas... Algumas pessoas não conseguiram ouvir algumas das coisas Foi eu consegui reproduzir. Foi bom. E logo daquele tema lá que eu ia concordar com algumas coisas que o tio do Zap acha, entende? Ué, mas sabe o que a gente pode fazer? A gente faz um levantamento aí de outras coisas, outros valores, outras situações. Aquele caso era bem específico, né? Era. A gente pode tratar aqui de outras coisas, né? De outros casos. Ampliar o debate. Mas eu queria dar oi para todo mundo também, mas quero dizer que você foi muito bem substituído. Eu achei que estava ótimo. A sua cadeira foi muito bem representada. Isso é verdade. E a gente pode manter algumas vezes isso. Não, isso é Porque, verdade. Assim, a parcimônia para falar é bom. Você é um cara que fica falando muito em cima do que a gente fala. Então, podia deixar... Eu? Então. Você é um cara que não deixa ninguém falar. O Rafael fica calado, coitado, porque você sobe em cima dele. Então, assim, eu quero dizer que hoje a gente Não, peraí. Em cima dele. Também achei que foi meio mal empregada a Foi expressão. bem mal colocado isso aqui. Desculpa. Eu quero falar o seguinte... Olá, gente, todo mundo. Eu não falei nada. Porque a Cristiane... Eles não deixam a Cristiane falar, ela não conseguiu nem terminar a apresentação do episódio. Ricardo já atravessou. O Ricardo atravessou. Eu falei, oi, Ri. Ele falou, oi. E oi, pronto. Eu nem pude conversar. Rafa, tudo bem com você? Obrigado, Cristiane. Tudo bem bom? com você? Muito bem. Oi, Fê. Agora eu precisava só corrigir aqui o que eu falei que o Ricardo sobe em cima, não, que ele interrompe o doutor Rafael e não deixa o doutor Rafael falar. Eu acho que podia deixar sempre o doutor Rafael terminar o seu pensamento, que é sempre muito sábio. Vale também para o senhor também. Puxa vida, aí eu já tomei. Vamos continuar do jeito que tá, Ricardo. Qualquer Tá dia bom, desse a gente vai colocar um vidro aqui, ó, separando. Foi buscar lã, voltou tosquiado. Tá aí. Tomou. Deixa do jeito que tá, viu? Olha, Vamos trocar todo mundo também. A Cris estava falando que hoje a gente ia tratar do caso da menina. Da Vitória. É porque, veja bem, esse caso também dá muito assunto, né? Em grupos de WhatsApp e tal, porque o caso, primeiro, é bárbaro. É bárbaro. Né? Então, o caso é bárbaro. A forma como a menina foi morta, com sinais de que ela foi torturada, né? Depois foi degolada, etc. Então, tudo isso chama muito atenção por conta da brutalidade, né? E aí, eu queria falar que... olha que coincidência macabra, né? Eu, muitas vezes, o lugar onde eu ando de bicicleta de final de semana é esse lugar onde a garota foi encontrada morta. Assim, a 30 metros da estradinha, onde eu paro... Eu fiz um filme esse final de semana, eu filmei lá o lugar, e a 30 metros da estradinha... É uma zona de mata mesmo, de mata fechada, perto da Serra do Japi, né? A Serra do Japi fica na região de Jundiaí, mas pega um pedaço de Cajamar ali e tal. O Rafael também conhece, já passou de bicicleta ali. Já. Onde tem aquele pórtico de madeira ali. Sim. Né? Foi ali, né? Que o corpo dela foi encontrado. Então, é uma área até que movimentada, né? Ali, especialmente nos finais de semana, né? Isso. Estradinha de terra passa muito cavaleiro, sabe? Era isso que eu ia falar, porque assim, não foi um lugar assim muito deserto, né? Não é um lugar muito deserto, não é um lugar muito... ermo, né? Muito ermo, assim, veja, claro, não dá pra comparar com cidade, né? Então, é uma zona rural, tá? Mas assim, pensando, vocês que já foram pro interior, tem alguma vivência de zona rural... É aquela estradinha, né, de terra, com mata dos dois lados. Não é plantação, não, é mata, tá? Mata mesmo, árvores grandes e tal. Dos dois lados. E assim, passa carro. Não passa muito carro, mas passa carro. Passa muita gente a cavalo, passa bastante ciclista. Mas à noite não deve passar ninguém. E à noite, provavelmente certamente é bastante ermo. Escuro também, né? Não tem iluminação. Não, de dia, vai. O Rafael, você já passou lá. A gente já pedalou lá. Já pedalei com você por ali. Às vezes fica
se você fica ali um tempo parado, você furou um pneu da bicicleta, você vai trocar. Meu, você troca o pneu inteiro sem passar ninguém, tá entendendo? Que demora uns 30, 40 minutos, entende? Até você fazer a coisa toda. Então, não é que... Mas isso à luz do dia. À luz do dia. Então, de noite, cara, deve ser né? Mas, enfim... E aí, acho que uma das coisas que eu queria dizer sobre esse caso é o seguinte, né? Sempre que a gente vê esses casos de extrema brutalidade, né? Assim, uma coisa meio fora do normal, eu acho que todo mundo... Não que a gente se acostuma, né? Mas, assim, notícia de homicídio, tiro, né? Sei lá, atropelamento, acaba sendo... A gente é tão bombardeado todos os dias que você não dá aquela mega atenção, né? Você não fica não chama a atenção das pessoas em geral. Mas quando vem um caso como esse, né, com essa brutalidade e tal, aí as pessoas já começam a prestar um pouco mais de atenção, né? Já é um pouco mais atípico. E aí, sendo mais atípico, uma impressão que eu tenho é que essa atipicidade no caso faz com que, às vezes, a investigação também seja um pouco atípica, né? A sociedade começa, e aí? Né? Olha o que aconteceu, que coisa grave, né? Essa menina e tal. E qual é a resposta? Qual é a resposta? Qual é a resposta? E essa ânsia por uma resposta faz, às vezes, a investigação ser conduzida de uma forma... Atropelada? Vou colocar atropelada, vai. Abrupta, né? Abrupta ou, né? Talvez não com tanta... com tanto cuidado, né? Com tanto cuidado. E aí parece que a gente viu uma dessas aí, né? Teve uma derrapada, né? Uma Assim, derrapadinha. aparentemente. Porque Mas assim... você não acha que isso aconteceu, aumenta esta sensação, porque a menina avisou que estava sendo seguida, ou seja, ela anunciou que podia ser vítima de alguma violência. Então isso chama atenção. Chama atenção e fica mais grave, né? É. Falar, olha, eu avisei para minha amiga. Puxa, ninguém tomou cuidado, ou ninguém fez nada. Eu vi Será hoje, que dava para fazer? Enfim. Eu vi hoje, que a polícia... Hoje que a gente tá gravando, Hoje que a gente né? tá gravando, que é dia 17, né, de março. A polícia elaborou um relatório sobre o conteúdo do celular do principal suspeito, né? E constatou que ele tinha diversas fotos dela, que ele stalkeava. Sim. Né? Stalkeava, ele estudava a rotina, etc. Ele deu um depoimento que não bateu com o que a própria mulher dele, porque ele fala que na noite da morte da Vitória, ele estava com a mulher em casa, a mulher falou que não, né? E esse celular dele cheio de fotos dela, fotos de arma, fotos de faca, tal. Agora vai ficar pronto um exame de DNA de material encontrado no carro dele, cabelo e provável mancha de sangue, né? Então parece que a coisa passa a indicar esse rapaz mesmo como um possível autor. Mas assim, como você falou da investigação abrupta e tal, 2 dias depois da morte, acho que essa ânsia de dar uma resposta muito, muito rápida por conta da violência toda que chocou todo mundo e tal, mas a Polícia Civil chegou a pedir a prisão de um ex-namorado dela, né? E não foi decretada, aí a justiça não decretou. Eu me lembro que na época, nos grupos de Zap já teve assim, mas como não decretou, que não sei o quê, porque foi ele, né? O povo já sai julgando e condenando. E aí, aspas aqui para o que o delegado falou, tá? O delegado que pediu a prisão desse rapaz. Nós pedimos a prisão do ex-namorado, não por ainda termos qualquer indício de que ele foi o autor do fato, mas porque há uma grande inconsistência na sua oitiva. Não, veja bem, pedimos a prisão de alguém não por ter qualquer indício de que tenha sido ele. Como assim? Um dos elementos para decretar a prisão preventiva ou temporária de alguém é que haja indício de que aquela pessoa praticou o crime. Senão vai prender quem? Vai prender você. Ah, não, vou prender ele. Porque pode ter sido, pode ter sido qualquer um. Mas é preciso que haja um indício de que foi Ricardo, aquela pessoa. Essa falta de rumo aí da investigação me parece também bem clara quando, por exemplo, o pai da Vitória incluído no rol de suspeito também por conta de uma inconsistência no depoimento dele. Teve essa. Mas depois, no mesmo dia, ou no dia seguinte, ele é também excluído da investigação porque... Mas essa aberração, não há né? indícios de que há participação dele. Veja, eu não sei se teve ou não teve participação dele. Claro, o que a eu quero gente dizer não é o sabe, seguinte. a gente não sabe nada ainda. Isso, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Partindo da premissa de que não teve, você imagina a dor para esse pai que perdeu a filha da forma como perdeu?
assim, uma semana depois, poucos dias depois, ser colocado no rol de suspeitos. O cara já tá vivendo a dor de ter perdido a filha e aí passa a ser acusado indevidamente. Desculpa, é importante assim, porque o histórico é o seguinte, normalmente o pai buscava a menina no ponto de ônibus. E nesses 2 últimos dias, né, que... o carro estava quebrado. O carro que estava na oficina consertando, ele não conseguia buscá-la. Olha só. E aí ele é incluído como suspeito simplesmente por conta de uma inconsistência, né? E eu acho que esse é um episódio legal pra gente discutir depois, a questão da memória da testemunha, né? Não, e assim, uma outra coisa. Assim, passar a considerar a pessoa suspeita porque há uma inconsistência no depoimento dela. Meu, na boa. Você é intimado para depor na polícia como suspeito de um homicídio, você vai tranquilo? Não, você não vai calmo. Tá entendendo? É normal, você pode gaguejar, você pode ficar trêmulo, você pode suar, você pode, enfim, esquecer de falar alguma coisa importante ou falar alguma coisa que não corresponde exatamente àquilo que você gostaria de falar por conta do seu estado emocional naquele momento. Você está sendo suspeito de um crime grave, cara. Então, assim, pedir a prisão de alguém porque o cara se comportou de uma ou de determinada forma, né? Até porque eu acho que, né, eu tenho para mim que delegado, investigador e tal, não tem exatamente, né, por mais que eles falem, né, aquela coisa muito... Ai, eu tenho... O tirocínio. Eu tenho, né, uma perspicácia para perceber, esse aí é bandido, feeling, esse aí né? não é, o feeling e tal. Mas, assim, uma formação, né, técnica para avaliar se aquela pessoa está nervosa, se o que ele considera inconsistência deriva de um nervosismo natural, de estar nessa situação, de estar prestando depoimento na delegacia, ou se isso deriva do fato de estar mentindo. Assim, não tem habilidade técnica nenhuma para poder aferir se é uma coisa ou se é outra, então é meio que... Chute, né? Chute, né? Não, você, O advogada pega a regra. criminalista, no tribunal do júri, quantas vezes você já viu? Júri lotado, os 7 jurados ali, o juiz, aquele ambiente extremamente formal, um acusado que você sabia que era inocente, sentado ali na presença do juiz, dá um depoimento ruim porque o cara tá nervoso. Tá nervoso, já vi muitas vezes. Já vi rir. Isso. Rir. Mas tem Nervoso. uma hora Isso, que rir de não era nervoso. pra rir, era essa, mas rir de Exatamente. nervoso. Eu tava E, assim, nesse aí. E o entendimento das pessoas é assim, se ele riu, ele tá debochando. É. Ele não tá sério. Tá rindo o quê? A gente tá aqui discutindo um caso sério de homicídio e tal, e essa pessoa tá dando risada. Então, assim, também a interpretação que se dá pro depoimento que é prestado, da forma como é prestado e tal, acaba gerando esse tipo de coisa. Agora, o Felipe queria dizer alguma coisa, eu acho que ainda é nesse sentido. Na maioria, eles pegam uma regra, né? Na maioria dos casos, é o namorado? Vamos pedir a prisão dele, que aí ele pode ser que ele confesse preso. Exato. Parece porque que ele preso fica mais fácil dele falar. Ele fica mais espontâneo, né? Fica mais, tem mais vontade, né? Isso acontece com bastante frequência, né? Então, assim, e na cabeça deles é isto. Ou seja, talvez aqui dentro ele cante mais, aqui dentro ele fale mais, ele se abra para nós. E eu ainda eu mantenho a minha crítica, que eu sempre faço, como vou falar um disco quebrado, nem sei se quem vê a gente sabe não o que é um disco quebrado, né? A gente Riscado. usa... É um disco riscado, né? Eu Que é acho que aquele era que volta riscado, sempre pro mesmo nossa. lugar, né? Tá Isso aí- sempre repetindo a fala. Mas eu acho que se não tivesse menos cobertura midiática desses casos, você não colocaria essa pressão tão grande. A polícia teria mais sossego para investigar melhor, né? Não tomar nenhuma atitude... não, é o namorado. Então, assim, vamos tentar prender o namorado, porque se for, a gente já consegue essa confissão, em vez de fazer uma apuração mesmo, né? Um trabalho de inteligência, de ir atrás das pistas com calma, analisar com calma e tal. Como a mídia está em cima, né? A população está em cima, querendo uma solução, querendo uma resposta, então você faz tudo meio de forma meio abrupta. E por outro lado, rapidinho, Rafa, por outro lado, eu também acho o seguinte... É muito pior você chamar esse pai para prestar um depoimento quando tudo isso está sendo coberto pela mídia, porque uma vez que ele foi lá, né, como suspeito, então vai ter gente que vai saber... o cara vai voltar para casa. O cara vai voltar para casa. Então, assim, vai ter gente que vai saber que ele não é mais do suspeito, mas já foi e tal. Se isso não fosse notícia... Também o fato do pai ir lá e prestar um depoimento e voltar para casa, e nem que chamasse que fosse considerado pelos policiais como suspeito, mas que não fosse divulgado para todo mundo como suspeito, você também teria um dano menor para a imagem dessas pessoas que, a princípio, são chamadas para investigação, para prestar um depoimento sobre o que sabem,
você teria um dano menor, né? Eu acho que essa exposição midiática acaba realmente atrapalhando tanto as pessoas, né? Tanto a polícia no trabalho de investigação, quanto as pessoas que vão lá prestar depoimento, ou até como suspeitas mesmo, acaba gerando um dano maior quando depois elas são descartadas dessa possibilidade de terem praticado o crime. Pensa Não os sei o que vocês acham vizinhos, Cris, disso. os vizinhos e os parentes desse cara, colocado como suspeito, olhando para esse pai, olhando para ele, né, pensando assim, Acho que a polícia, né, nesse caso específico, em outros também que já vimos no passado, a polícia não analisa os fatos, né? Ela escolhe uma pessoa aleatória ali, aleatória no seguinte sentido, ela tem algum envolvimento com a vítima, então ela escolhe essa pessoa aqui como suspeita e vou procurar evidências que sustentam essa suspeita, né? Não analisa fato. Não parte do fato para chegar ao suspeito. Parte do suspeito para chegar à autoria do fato. E é claro que a gente vê situações como essa. O pai é suspeito, né? Vai lá prestar o depoimento, né? Ele não sabe o que vai acontecer quando ele voltar para casa. Ou, por exemplo, como já aconteceu também, a pessoa é suspeita de violência sexual contra a criança, isso em casos outros, vai prestar o depoimento, quando volta é linchado pela população, e aí? aconteceu no Guarujá, né? A Aconteceu mulher foi no Guarujá. morta, né? Eu só queria falar, assim, concordo com isso, acho que a mídia muitas vezes mais atrapalha do que ajuda, mas acho que neste caso específico, assim, será que a polícia teria tentado buscar tantos elementos se fosse um caso sem mídia? Será que a polícia ia preservar o carro? Concordo. Será que a polícia mídia ia... para o bem e para o mal, né? Então eu acho assim, tem uma faca de dois legumes aqui, no sentido de que, por um lado, atrapalha muito, mas por outro lado, a polícia se sente pressionada no sentido de que eu preciso fazer um trabalho um pouco melhor do que os ruins que eu faço, porque talvez isso tenha um holofote maior. Então, nesses casos, eu vou trabalhar de uma forma um pouco melhor. Não que seja bom, mas eu vou tentar, de alguma forma, buscar os elementos para ter o esclarecimento desse crime e jogar na cara da mídia e falar assim, ó, eu solucionei. Exato. Acho que o caso emblemático que ilustra o que você está falando aí é o caso da Isabela Nardoni, né? Quanto a polícia trabalhou, usou técnicas avançadas de investigação. Eu acho que muitos deles, eu acho. Mas esse acho que é o que ilustra bem, né? Concordo, e acho o seguinte, lá na frente, pensa o seguinte, a polícia encontrou o autor, que provavelmente é esse, tá tudo se desenhando para esta pessoa que está presa. Pensa o seguinte, para a sociedade, se esse namorado tivesse ficado preso 3 ou 4 dias, 15 dias, 30 dias que seja, não ia ser importante. A mídia não ia nem dar pelota para isso. Ou seja, a polícia, mesmo que esta... Não. Eu não estou falando que eu concordo com isso. Entendi. Eu estou falando o seguinte, neste caso específico, a justiça não prendeu. Na maioria das vezes, essa prisão é automática, como a gente critica aqui muito. Mas estou dizendo o seguinte, para os tios do Zap, se ele tivesse ficado preso 2 meses e tivesse solto agora, falar, não foi nada, viu? Não é você. A gente conseguiu provar... Segue a sua vida aí. Exatamente, a gente conseguiu... Infelizmente, para a gente achar o criminoso, você teve que cumprir essa etapinha aí. Mas assim, não teve constrangimento, né? 3 semanas preso. Tudo bem. Não é você na fila do pão. Exatamente isso. Então, acho que tem essas coisas. Nesse caso, eu acho até que andou bem a justiça, não prendendo e também não considerando o pai como... E para chamar atenção ainda, o pai me parece que tem teve paralisia infantil e tem problemas de locomoção. Então, assim, pode piorar muito a situação dele em todas essas questões. Se essa menina dava sinais de que ela tinha medo e estava sendo perseguida, etc e tal, isso tudo que aconteceu mostra um pouco da fragilidade do sistema preventivo de segurança, hein? Né? Eu, de verdade, eu não sei se tinha algum comunicado à polícia. Eu não sei, eu acho que não. Me parece que não. Parece que não. Me parece que não. Parece que não. Não, agora, ela falou no dia. Eu falei que ela anunciou isto, mas no dia, quando ela pegou o primeiro ônibus, ela saiu de um shopping, andou um pedaço e parece que ela se sentiu perseguida andou na rua, pegou um ônibus, e lá dentro da rua, no ônibus, alguém mexeu com ela mandou uma mensagem para a amiga falando, estou sendo perseguida, acho que vou ser vítima de alguma coisa. Mas depois, ela também mandou uma mensagem para a amiga dizendo que não, tá tudo ok, eles foram embora. E aí depois isso foi revelado posteriormente, ou quando encontraram ela, né? Sim. Mas eu só quero voltar aqui, Fê. Eu ainda acho
Eu ainda mantenho um pouco da minha crítica no seguinte sentido. Acho ruim que o gatilho para que a polícia faça um trabalho bem feito seja a pressão da mídia. E acho muito ruim que, assim, uma vez disparado esse gatilho para que a polícia encontre uma solução para aquele crime, aí ela também não meça esforço, quer dizer, ou é 8 ou é 80. Então, assim, ou a polícia, às vezes, esse caso não é midiático, então eu vou fazer aquele trabalhinho meia boca. Não, virou midiático, então agora eu tenho que fazer tudo e mais do que o que eu poderia. Então, assim, acho que ainda eu mantenho a minha crítica, vejo o papel da mídia como... entendo, né, esse papel como relevante em casos assim e tal, mas acho que se a polícia trabalhasse direito, não precisaria, né? E aí a gente podia discutir esse papel da mídia de uma forma mais isenta, né? É duro você ter que contar com o interesse da mídia para fazer um caso de homicídio ser levado a sério pela polícia. É triste, né? Eu não estou dizendo que eu concordo com isso. Eu sei. Eu estou analisando fatos. Sim, sim. E mais, ainda mais, assim, se a gente pensar nos crimes que vocês atuaram no júri, ou seja, a investigação qual foi? Se tivesse feito uma investigação da forma como esta foi feita, ou seja, talvez o seu cliente ou talvez outros acusados não teriam sequer sido levados a julgamento. Não teria sido processados. Eu só queria lembrar certamente que no Brasil a maior porcentagem é de homicídios não esclarecidos. Que é gigantesco, aliás. Muito grande. Eu tava vendo mais da metade é de não esclarecidos, tá? É gigantesco. Então, 4 em cada 10, 4, né? Que são esclarecidos, né? Mais ou menos. Então, 40% o número que eu tenho aqui de 2022, em 2022, 61% dos homicídios não foram solucionados. Exatamente. Então, 39 foram. Ou seja, é muito pouco. É muito pouco. Mas se a gente pensar com a perícia que se tem hoje, é ainda mais gritante esses números. Porque, assim, e outra, se a gente pensar que a gente tem polícias especializadas nisso, né? Sim. Ou seja, mas investigação específica para estes crimes. Sim. Mas eu tava vendo, né, quando saiu essa... Eu não sei onde é que eu tava lendo, depois se eu lembrar da fonte, eu falo, eu aviso. Mas estava dizendo o seguinte, esse número ele é explicado pelo orçamento que é destinado à polícia que investiga, que é muito menor do orçamento que é destinado à polícia ostensiva. Então, a polícia civil, que é a polícia... Explica para quem está em casa, a polícia ostensiva é o quê? É a polícia militar, né? A polícia militar é aquela que faz aquele policiamento ostensivo e preventivo, né? Que, na verdade, a ideia é evitar que o crime aconteça. Depois que o crime acontece, aí entra em cena a polícia que investiga o crime, né? E a polícia civil... Polícia Civil na esfera federal, Polícia Federal, e estadual, Polícia Civil de cada um dos estados. Então, assim, o investimento, o dinheiro destinado para esse trabalho de inteligência, que é posterior ao crime ter acontecido, é muito menor, né, em termos relativos, do que o dinheiro que é investido numa polícia preventiva. E o resultado é esse aí, né? A gente vê a quantidade de crimes aumentando, né? Então, ou seja, a polícia preventiva não tem sido eficaz. E o que a gente poderia ter, que é uma investigação melhor feita e que chegasse aos responsáveis pelos crimes, também acaba sendo prejudicado pelo pouco orçamento que a polícia investigativa recebe para cumprir esse papel, né? Então aí a gente tem esse número aí que é bem explicado, né? Mais um motivo, isso é um ponto que a gente podia discutir em outro episódio qualquer, que era a questão da unificação das polícias. Talvez isso melhorasse esses números aí apontados pela Cristiane, tanto no orçamento quanto na investigação. Eu tenho um temor em relação a isso, que é assim... Não, mas aí é outro episódio. Outro episódio. É o próximo. A polícia boa contaminar a polícia ruim e isso melhorar de um modo geral todas as polícias, pode acontecer o contrário, Pode acontecer, mas enfim, é um preço a se pagar. Para um outro episódio? Um outro episódio. Vamos deixar para outro episódio? Outro episódio. Havendo alguma coisa nova em relação a esse caso aqui, a gente volta aí, né? Beleza, gente. Valeu. Valeu, Cris. Obrigada. Valeu, Ricardo. Tchau, pessoal. Felipe, um abraço Beijo. a todos. Tchau. Beijoca. Tchauzinho.